Os 20 efeitos colaterais da gravidez que talvez você não saiba. Número 1. Seus seios podem ficar doloridos. A sensibilidade mamária é um dos primeiros sinais de gravidez para muitas mulheres. Na gestação, os seios ficam doloridos principalmente durante o primeiro trimestre, pois a produção de hormônios aumenta. Além disso, as mamas aumentam e mudam porque estão se preparando para a amamentação. Número 2. Seus mamilos podem se projetar e suas areolas podem escurecer. Suas areolas tendem a ficar mais escuras, maiores e aumentar as pequenas protuberâncias das glândulas sudoríparas que lubrificam a área quando você está amamentando. Isso acontece por um motivo muito especial. Os bebês recém-nascidos são praticamente cegos e apenas são capazes de distinguir entre claro e escuro. Por isso, mamilos maiores e mais escuros auxiliam os bebês a encontrá-los mais facilmente. Depois de algumas semanas do parto, os mamilos retornarão ao tamanho e tom originais e até mais rápido se você deixar de amamentar. Número 3. Você pode ter cuspe extra. Este é um dos efeitos colaterais da gravidez que não podemos explicar completamente. Sabemos que parece afetar algumas mulheres durante a gravidez. Os hormônios parecem ser os culpados pela causa, porque é a razão para a maioria das coisas durante a gravidez. A náusea também é uma razão plausível, porque a saliva extra é normalmente o mecanismo de alerta do corpo para lhe dizer para se preparar para vomitar. Resumindo, isso não afeta sua gravidez de forma alguma, então não se preocupe com isso, porque é perfeitamente normal. A menos, claro, que você não esteja realmente grávida, caso em que tanto a raiva quanto a demência podem causar excesso de saliva. Então, você sabe, verifique isso. Número 4. Você pode ficar constipada. Você tem progesterona extra bombeando através de você agora, e é muito importante. Daí o nome que significa progestacional. Porque relaxa os músculos do útero para que você não tenha contrações precoces. Só para citar um de seus trabalhos importantes. A desvantagem é que ajuda a relaxar todos os músculos para que você fique constipada facilmente. A constipação na gravidez também pode ser causada por uma dieta pobre em fibras, sedentarismo ou até mesmo pelas preocupações e ansiedades naturais da gestação. A constipação na gravidez é um problema recorrente que afeta boa parte das gestantes. Além disso, a condição pode se manifestar logo cedo, no segundo ou terceiro mês de gravidez, e piorar conforme a gestação avança e o útero aumenta de tamanho. A constipação caracteriza-se por movimentos intestinais irregulares que causam sensação de inchaço, dor ou desconforto abdominal, além de fezes sólidas e dificuldade para ir ao banheiro. Agora você deve estar se perguntando o que eu devo fazer para resolver esse sintoma tão inconveniente? Então se liga nas dicas. Adote uma dieta rica em fibras, consumindo alimentos como frutas, vegetais e cereais. Beba bastante água para ajudar a eliminar as fezes que tanto incomodam. Exercite-se com frequência, adotando atividades como caminhada ou natação. Agora vem um alerta importante. Tome cuidado com o uso de laxantes ou outros remédios que prometem milagres quando se trata de aliviar a constipação. Só o médico pode indicar a medicação correta, caso seja realmente necessário. Número 5. Você pode ter hemorroidas. Embora possa parecer que seu corpo está saindo do seu bumbum, as hemorroidas são na verdade veias dentro e ao redor do seu reto que ficam inchadas e podem afetar até 50% das mulheres grávidas. Sortuda, sortuda. Seu útero em crescimento e o aumento do fluxo sanguíneo geralmente são os culpados, mas tanto a constipação quanto o parto também podem causá-las. Elas podem variar de coceira absolutamente dolorosas, mas felizmente elas geralmente se resolvem após a gravidez. Deitar de lado também ajuda a manter a pressão fora dessa área, então prepare um bom filme e se acomode pelo bem do seu bumbum. E adivinhem, beber muita água e aumentar a ingestão de fibras ajuda. Número 6. Talvez seu nariz fique entupido. Algumas mulheres sofrem de congestão nasal durante a gravidez e isso pode ser um grande incômodo. O estrogênio faz com que aumente o volume sanguíneo e a dilatação das veias presentes do nariz, o que pode causar congestão e até sangramentos nasais. Pois possibilita um cenário favorável a uma maior produção e acúmulo de muco. Isso geralmente ocorre em torno do segundo e terceiro trimestre de gestação. Devo também mencionar que isso pode causar ronco quando você for dormir. Na maioria dos casos, essa situação melhora após o parto. No entanto, é interessante que a mulher adote algumas práticas caseiras que ajudem a eliminar o excesso de muco, promovendo o alívio dos sintomas. Assim, pode ser interessante tomar banho com água quente, fazer inalação de vapor de água e lavar o nariz com soro fisiológico, por exemplo. Número 7. Você pode ter azia. Lembra daquele hormônio incrível, a progesterona, que relaxa seu útero para que ele não ejete seu bebê como um carro 007? Bem, ele também está relaxando um músculo chamado esfíncter esofágico inferior. Esse afrouxamento pode fazer com que o ácido do estômago volte para o esôfago. Se é chamado de indigestão, refluxo ou azia, a questão é que parece que você está gargarejando ácido e é horrível. Felizmente, esta válvula da garganta volta ao normal,
logo que a placenta é expelida de você e os níveis de progesterona se reduzem imediatamente, o que acarreta na redução dos sintomas relacionados a este hormônio. Número 8. Você pode sofrer de câimbras nas pernas. As câimbras nas pernas são contrações repentinas, intensas e involuntárias dos músculos das pernas. São frequentes na gravidez, especialmente no terceiro trimestre. Elas são dolorosas e podem interferir nas atividades diárias, interromper o sono e reduzir a qualidade de vida das gestantes. Vários tratamentos têm sido propostos para tratar as câimbras das gestantes, incluindo remédios, vitaminas e sais minerais, magnésio, cálcio, sódio, e outros tipos de tratamentos, como o alongamento muscular. Ninguém sabe o que causa esse efeito colateral maravilhoso da gravidez. Os possíveis culpados são os vasos sanguíneos comprimidos ou apenas a pressão de carregar mais peso. De qualquer forma, eles são dolorosos e tiram você de um sono glorioso como uma buzina de ar. O truque mais rápido para aliviá-los é flexionar o pé para cima e esticar a perna como se fosse tocar a canela com o dedão do pé. Número 9. Você pode ter síndrome das pernas inquietas. As pernas inquietas são um sintoma relativamente vulgar na gestação e que tende a desaparecer depois do parto. Caracteriza-se por uma sensação de ardor, formigueiro ou espasmos nas pernas, acompanhados por uma vontade irresistível de as mexer, para conseguir aliviar o desconforto. Agora vamos às recomendações para prevenir a síndrome das pernas inquietas. Beber muita água, consumir alimentos ricos em cálcio, fazer uma alimentação saudável, que respeite as necessidades nutricionais na gravidez, consumir alimentos ricos em ferro ou fazer a suplementação deste mineral. Usar meias elásticas para facilitar a circulação e o retorno do sangue das pernas para o coração. Descansar com as pernas elevadas. Fazer exercícios de alongamento das pernas. Caminhar. Massagear as pernas à noite com óleo de alfazema, com movimentos circulares, do pé à virilha. Número 10. Você talvez fique bem suada. É comum transpirar mais durante o início da gravidez, bem como sentir ondas de calor durante o dia e suor noturno. Durante a gravidez, o fluxo sanguíneo e os níveis hormonais aumentam. Com isso, a temperatura do corpo sobe e o suor é produzido para proporcionar o resfriamento. Algumas mulheres também podem transpirar mais mesmo depois da gravidez, pois o corpo libera o excesso de líquido para reequilibrar os níveis hormonais. Como reduzir o suor na gravidez? Então vou lhe dar algumas recomendações para amenizar os sintomas da sudorese excessiva na gestação. Tome banhos diários e aplique um antitranspirante eficiente para garantir proteção reforçada contra o suor. Use roupas leves e feitas de tecidos naturais que facilitam a transpiração. Prefira roupas íntimas de algodão. Você provavelmente já está fazendo isso, mas evitar álcool, cafeína, alimentos picantes e o consumo de nicotina é essencial para transpirar menos. Carregue uma garrafa de água para manter-se hidratada. Para amenizar o suor noturno na gravidez, deixe o quarto bem ventilado e use pijamas e roupas de cama de tecidos leves. Se o aumento do suor na gravidez for acompanhado por uma febre, taquicardia ou outros sintomas, você deve consultar o seu médico. Número 11. Você pode ter acne. Durante a gravidez, a alteração hormonal pode estimular suas glândulas sebáceas, levando ao desenvolvimento de um quadro de acne gestacional. A melhor parte? Você não pode usar muitos dos tratamentos tradicionais como Roacutan, ácido mandélico, etc., porque eles podem causar defeitos congênitos desagradáveis. Felizmente, as empresas estão começando a preencher essa lacuna e estão criando tratamentos de acne seguros para a gravidez, para que você não precise andar como uma típica adolescente angustiada num filme dos anos 80. Lembre-se que a skincare é uma grande aliada para o tratamento de espinhas e é segura para o seu bebê. Então não se desespere, é só uma fase. Número 12. Seus pés podem ficar maiores. O inchaço dos pés e tornozelos é um desconforto muito comum e normal na gravidez, podendo começar por volta dos 6 meses de gestação e tornando-se mais intenso e desconfortável no final da gravidez, quando o peso do bebê aumenta e ocorre maior retenção de líquido. Para aliviar este desconforto, é aconselhado adotar alguns cuidados, como beber bastante água, elevar as pernas, diminuir o consumo sal ou fazer atividades físicas leves como a caminhada, por exemplo, para melhorar a circulação sanguínea e aumentar a eliminação de líquidos. No entanto, se os sintomas do inchaço não melhorarem ou ocorrer inchaço no rosto, dor de cabeça ou dor abaixo das costelas, deve-se procurar ajuda médica imediatamente ou o pronto-socorro mais próximo. Número 13. Você pode molhar suas calças. Vixe, ela tem que fazer xixi. É do conhecimento geral que as mulheres têm que fazer muito xixi quando estão grávidas. O que nem sempre mencionam é que o controle ao fazer xixi pode estar um pouco comprometido também. Sua bexiga fica bem embaixo do útero, então, à medida que seu bebê cresce, aumenta a pressão sob a bexiga, e também diminui a sua capacidade como reservatório. Assim, sua bexiga nem sempre é capaz de aguentar a pressão. Por isso,
O xixi pode vazar pela pressão do abdômen causado por espirros, tosse ou exercícios. Então este é um dos raros casos em que muita água não é recomendada como remédio. É aqui que entra os famosos exercícios Kegel, para fortalecer o assoalho pélvico durante a gravidez. Número 14. Suas gengivas podem sangrar. A progesterona é a culpada novamente. O sangramento das gengivas é um efeito colateral bastante comum na gravidez, mas não é motivo de preocupação. O sangramento das gengivas e a inflamação das gengivas são particularmente comuns durante a gravidez. Além disso, a acidez da saliva muda, o que resulta no aparecimento da cárie dentária. Devido às alterações hormonais durante a gravidez, as gengivas enriquecidas por um maior fluxo de sangue se tornam mais sensíveis, o que as grávidas notam quando sangram com maior frequência ao escovar os dentes. Assim, às vezes, há inchaço entre os dentes. Como a placa dentária também muda, quase todas as mulheres grávidas apresentam aumento da inflamação gengival periodontite. Se a gengivite estiver presente por muito tempo, isso pode acarretar na formação de bolsas gengivais, o que pode levar os dentes a se soltar e, no pior dos casos, até mesmo cair. É recomendado que você evite doces, visite seu dentista enquanto estiver grávida, diga que está grávida para não fazer um raio-x, e enxague a boca com água após você vomitar se tiver enjoos matinais. Número 15. Você talvez tenha coceira na pele. As coceiras durante a gestação são causadas pelas alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher ao longo da gravidez, o estiramento da pele devido ao ganho de peso do bebê e da mamãe. Mesmo sendo muito comuns, elas trazem incômodos e preocupações. Na maioria dos casos, elas não acarretam risco à saúde. No entanto, existem fatores não relacionados à coceira durante a gestação que precisam de atenção. A recomendação é observar se estas coceiras são generalizadas ou apenas em áreas como barriga, coxas e seios, se existem lesões na pele ou se elas aparecem em algum momento específico do dia. Diante dessas observações, é importante procurar seu médico para que ele avalie a necessidade de tratamento de acordo com o fator causador das coceiras. Número 16. Você pode ter um olfato mais apurado. 2/3 das grávidas reportam que têm o olfato mais apurado em comparação com a época em que não estavam grávidas. Segundo um estudo da Universidade de Umeå, na Suécia, as grávidas são mais sensíveis a odores como fumaça de cigarro, perfumes, comida estragada, alimentos cozidos e especiarias. Nenhum estudo, porém, provou que as grávidas têm olfato melhor do que mulheres não grávidas. Na realidade, um estudo provou o contrário. Nele, 80 mulheres foram divididas entre grávidas e não grávidas. Durante a pesquisa foram apresentados 6 aromas diferentes e não houve diferença na detecção entre os dois grupos. Já outro estudo revelou que grávidas são melhores na identificação de odores. No início da gestação, as mulheres têm olfato mais sensível para evitar o consumo de alimentos tóxicos, segundo cientistas. Pesquisadores suecos provaram essa teoria com outro estudo. Eles apresentaram perfumes para mulheres grávidas e não grávidas. Depois, mediram as respostas em seus cérebros e encontraram uma amplitude maior na região do cérebro, onde as decisões são feitas. A pesquisa implica que a hipersensibilidade de mulheres grávidas pode estar mais relacionada a questões cognitivas do que a processamentos sensoriais. Número 17. Você talvez tenha uns puns fedidos. Você sabia que os gases na gravidez são mais comuns do que imaginamos? Também conhecido como flato ou flatulência, esse sintoma é bastante frequente durante o período de gestação, mais precisamente, no decorrer dos últimos meses. Diariamente, as mulheres grávidas reclamam desse sintoma, que pode gerar um certo mal-estar. Ele se deve ao processo digestivo, que se torna mais lento e faz com que haja um acúmulo de gases na região intestinal. A condição também pode acontecer a partir da pressão maior do útero sobre o intestino. Entre os principais sintomas dessa mudança estão as dores na barriga, um efeito bastante incômodo e que, de acordo com a sua intensidade, também faz com que algumas pessoas o confundam com as famosas contrações. Contudo, é sempre importante lembrar que essa dor não é originária da mesma região responsável por causar a contração do parto e, inclusive, ela não apresenta a mesma periodicidade. Ainda vale ressaltar que, diferentemente do que se acredita, os gases na gravidez não têm um odor mais forte do que em outras fases da mulher. Tal característica dependerá mais do que a pessoa costuma comer, uma vez que existem alimentos responsáveis por intensificar a produção gasosa. O que fazer para aliviar esse sintoma? O primeiro passo é investir em uma alimentação balanceada e com foco em minimizar esses efeitos. Nesse caso, sugerimos evitar ou reduzir alguns ingredientes que intensificam a flatulência. São eles: lentilhas, grão de bico e feijão, couve-flor, pepino, alcachofrar, repolho, pimentão, alface e aspargos, laranja, limão, ameixas, damasco e uvas, cereais e massas integrais como aveia e farelo de trigo, laticínios em grandes quantidades. Número 18. O pigmento da sua pele pode mudar.
Hormônios estimulam suas células de melanina, e elas produzem mais pigmento que escurecerá suas sardas, areolas e aquela linha que desce pela sua barriga chamada linha negra, e também pode causar manchas aleatórias na pele chamadas melasma, em áreas do corpo como o rosto, pescoço, pálpebras, articulações das coxas e etc. Essa hiperpigmentação tende a ser mais perceptível em mulheres com pele mais escura, mas geralmente desaparece nos próximos meses após o parto. Número 19. Seu corrimento vaginal pode mudar. Devido às alterações fisiológicas que surgem durante a gravidez, é normal haver um corrimento no início da gravidez, caracterizando-se por ser abundante, branco ou esbranquiçado e ácido. Assim, desde o início do primeiro trimestre, a grávida tem um corrimento que pode ser normal. Quando a gestação atinge o termo, 37 semanas, e nas semanas seguintes, geralmente associado a algumas contrações uterinas, pode começar a haver um corrimento mais abundante branco ou transparente, mucoso ou gelatinoso, o rolhão mucoso. Número 20. Podem surgir verrugas pelo seu corpo. No período da gravidez, em função das muitas alterações hormonais, pode haver o surgimento de algumas lesões de pele, conhecidas popularmente como pintas ou verrugas. Pode ocorrer também o crescimento de lesões que já existiam previamente à gravidez. Essas lesões de pele podem tanto ser benignas quanto malignas. Então, quando se preocupar? É importante a avaliação de um especialista que fará a análise minuciosa das lesões de pele com um aparelho chamado dermatoscópio. Após o exame dermatológico e dermatoscópico, opta-se pelo acompanhamento da lesão cutânea ou a retirada cirúrgica. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir este vídeo. Se você acha que deixamos de fora algum sintoma muito importante, adoraríamos ler nos comentários. Compartilhe este vídeo com outros futuros papais e mamães e se é visitante novo não deixe de se inscrever. Até a próxima!